Bom dia, pessoal. Bom dia pra mim, né, que tô acordando agora. Bom dia. Hoje é uma segunda-feira. Ontem foi dia dos pais e tudo mais. E ontem, mesmo assim, eu gravei um vídeo pra vocês, né? Então eu escrevi uma redação, gente. Vocês não têm noção de como tá esse vídeo. O vídeo que vai sair, eu escrevendo uma redação junto com vocês. E também vai sair a nota no mesmo vídeo, tá? Porque eu tô esperando sair a nota pra terminar de gravar o vídeo, por isso que eu ainda não postei. A situação é que eu mostrei meu material pra vocês, né? De redação todo, tipo, tudo, sim, sabe? Eu expliquei muita coisa. Mas enfim, hoje vamos terminar o primeiro dia, né? A prova de humanas, 45 questões de humanas. A gente fez aqui já, vamos terminar hoje, né? Vamos fazer juntinhos a prova de humanas, né? Então vamos terminar hoje, tá? A gente já fez todas essas, olha. Então, se você não viu ainda, vai aí pro canal, dá uma olhada, que tá bem tranquilo. Então, gente, eu já tinha mostrado pra vocês esse mapinha no vídeo anterior, pra explicar o que era o movimento pendular, né? E... calma aí, que eu tô tentando pegar certinho. Pronto. A gente viu esse mapinha, a gente viu o que é um movimento pendular, que uma pessoa que tá aqui num municípiozinho, pequenininho, aí ele vai ter que trabalhar numa cidade grande, e daí ele vai e volta. Esse deslocamento de ida e de volta se chama movimento pendular. E aqui no mapa tá representando justamente isso. Os queros estão amando participar do vídeo, mas enfim, espero que vocês não estejam ouvindo, mas eu acho que dá pra ouvir. Mas enfim. E aqui tá dizendo, ó, nota, bem pequenininho, né? O saldo considera apenas as pessoas que deslocavam para o trabalho e retornavam aos seus municípios diariamente. E aqui tá dizendo que é uma região metropolitana, ou seja, uma região metropolitana é uma junção de municípios devido ao crescimento de uma cidade, o que acaba por aumentar valores de imóveis e as pessoas têm que se deslocar para locais mais humildes, né? Então aqui, por aqui, em torno, e esse entorno, esse deslocamento causa ali um movimento pendular, que a pessoa tem que ir se deslocar o tempo todo da cidade grande para o seu município. E esse conjunto de municípios com a cidade grande, isso aqui se chama região metropolitana, especificamente a de Belo Horizonte. Ok. Aqui está dizendo, o fluxo migratório representado está associado ao processo de quê? Está representando o processo de fuga de áreas degradadas? Será que as pessoas saíram de Belo Horizonte por causa de áreas degradadas? Não, vamos excluir essa. Inversão da hierarquia urbana. Como assim, gente? Eu não entendi muito bem o que tá dizendo aqui, mas me parece que tá dizendo assim, não, inverteu a hierarquia, né? Aqui ficou mais importante do que Belo Horizonte. Na verdade, não é por isso, as pessoas não têm outra opção, não tem como ficar aqui se sustentando, vai morar onde, né? Não tem como pagar os imóveis, mas vamos cancelar essa. Busca por amenidades ambientais. Será que as pessoas que estão aqui, elas estão porque aqui é menos poluído do que aqui? Pode até ser que nas grandes capitais seja mais poluído, mas provavelmente não é esse o motivo de que uma pessoa veio pra cá. Então não vamos inventar coisa na questão, né? Conurbação entre municípios contíguos, olha, tá mostrando aqui uma junção, né, de municípios que se juntaram, né? Então, por exemplo, Santa Luzia, eles estão juntinhos e estão se transformando aqui numa região metropolitana. Então, é basicamente isso, gente. Conurbação entre municípios contíguos, não tinha nem outra opção. Agora, desconcentração dos investimentos produtivos, não tá falando nada disso aqui no texto, na imagem, não tá mostrando nada disso, tá? Então, é a letra D. Vamos começar aqui para a questão 27. A urbanização brasileira no início da segunda metade do século XX. A gente tem que lembrar que na segunda metade do século XX, gente, coisas como industrialização, shopping, tecnologia, começou a ser mais desenvolvido, tá? Então é importante a gente ver século XX, metade do século XX, e lembrar desse tipo de coisa. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Eu fiz um flashcard, basicamente com as características um pouco do século XX, tá? Então, aqui vamos pegar a parte, aqui a parte do transporte, porque a questão é sobre transporte. Então, vamos lá. O que houve na linha do século XX sobre os transportes? Aumento do transporte rodoviário, ou seja, de rodovias,
menor uso de ferrovias para trens, então parou de ter muito investimento para ferrovias. Intensificou no governo de Juscelino Kubitschek que essas estradas e expandiu rodovias. E o motivo? Qual era o motivo dessa expansão rodoviária? É que empresas automobilísticas, elas queriam se instalar no Brasil. Só que para virem para o Brasil, elas precisavam se expandir, elas precisavam expandir as estradas. Para quê? Para os carros terem onde andar, né? E também construir rodovias sai mais barato e vai menos tempo do que construir ferrovias, tá? Então vamos lá, gente. A questão tá falando da substituição do bonde. Ó, o bonde foi a primeira vítima fatal. E o destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. Tá falando aqui da extinção, digamos, dos bondes e trens. Bondes e trens. Por quê? Qual é a relação entre o transporte e a urbanização, tá? O Brasil, ele começou a se urbanizar, a se encaminhar para esse processo de transporte rodoviário, carros, empresas de carro, ali no governo de Juscelino. Como eu falei para vocês, ele queria ali fazer uma parceria, ele queria transformar o Brasil em um lugar tecnológico. Isso, naquela época, o sinônimo, o momento, eram os carros, né? Então, aqui a gente pode ver, ó, predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Sim, as empresas automobilísticas queriam se instalar no Brasil, mas não tinha a infraestrutura necessária, né? Então, por isso que ali no governo de Juscelino Kubitschek começou a sair esses transportes coletivos, como ferrovias, trem, enfim. O transporte coletivo aqui não tá falando muito de ônibus, tá? Ônibus públicos, né? Tá falando mais de sistema ferroviário, então trens e tudo mais. Então a resposta é a E, tá? 28. Caso vocês não tenham entendido bem essa questão 27, vocês deem uma olhadinha nas videoaulas sobre o governo JK, tá? Vamos lá. Todas as questões, na verdade, se vocês não entenderam o assunto, deem uma olhada nas videoaulas, tá? Ou então vejam outra resolução das questões. Eu gosto bastante da resolução do ProEnem, né? Eu vou colocar aqui, ó, ProEnem é o nome do canal deles. Então, se vocês quiserem olhar, pesquisem lá, que tem várias resoluções também, do Enem 2014, 15. Tá bom, vamos aqui para essa questão. Tá falando de quê? A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 98. 88. O objetivo dessa iniciativa o que a gente tem que reconhecer quando a gente vê as datas? Tem pessoas que dizem, você não precisa saber das datas, não sei o quê. Gente, eu acho bem importante saber. 1964, vocês vão lembrar de quê? De que matéria? De ditadura. Militar. Também tem gente que acha aí nos livros Revolução de 64. Então, vocês escolham aí o nome que vocês querem dar. O objetivo dessa iniciativa de quê, né? Então, vamos ver aqui. A Comissão Nacional da Verdade reuniu representantes de comissões estaduais. A comissão examinou por baixo cerca de 30 milhões de páginas de documentos e tal. A coordenação estima que e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos feitos e assinar termos de cooperação com 4 organizações. Comissão Nacional da Verdade. Então, esse é o nome da iniciativa. Não tá dando muitas alternativas aqui, mas se a gente parar para pensar no contexto de ditadura, né? O que a gente vai saber? Sempre que aparecer ditadura para vocês têm que lembrar de uma palavra-chave, tá?
que é uma palavra-chave que geralmente te ajuda a responder as questões sobre ditadura. Vai aparecer sempre alguma questão que te fale, que te remeta à repressão da ditadura. Geralmente não aparece mais nas questões novas do Enem, mas vai que, né? Então vamos lá. Aqui temos uma Comissão Nacional da Verdade, tendo em contexto esse momento aqui, repressão. Então, o que a gente faz? A gente tem que tentar conectar esse assunto aqui, essa Comissão Nacional da Verdade, com esse momento de repressão, tá? E também de censura, enfim. Comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas. Ou esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. Sim, porque olha só, Comissão Nacional da Verdade te remete aqui, que eles vão buscar uma verdade, né? Uma verdade, tentar procurar qualquer forma de corrupção, enfim, de direitos que não estão sendo garantidos, né? Então, por exemplo, liberdade de expressão, esse tipo de coisa, né? Então, essa questão aqui, ela é um pouco estranha, porque não tá ajudando muito aqui, não tá ajudando muito aqui no texto, mas, sei lá, se por via das dúvidas cair uma coisa sobre Comissão Nacional da Verdade, você vai saber. E é bom pra rever esse conteúdo aqui também, tá? Próxima questão. 29. A filosofia encontra-se... Tá, primeiro aqui, sempre aqui eu vou enunciar. No contexto da Revolução Científica do século XVII, a assumir a posição de Galileu significava defender o que é a Revolução Científica do século XVII. É justamente uma separação maior de igreja e ciência. E aí eles chamam isso de Revolução Científica, né? E tá perguntando de Galileu Galilei. Quem foi Galileu Galilei? O que fez? Por onde andou? O que aconteceu com ele? Ele defendia que... O que a igreja defendia? Igreja versus Galileu. Galileu. A igreja defendia um sistema... o Galileu, um sistema heliocêntrico. Ou seja, os astros, ou seja, o planeta Terra, tal, e eles giram ao redor do Sol. E a igreja, um sistema geocêntrico, onde a Terra ficava no meio de tudo e todos os outros astros giravam em torno da Terra. E Galileu defendia isso aqui. Hoje, atualmente, nosso sistema, ele é um sistema heliocêntrico, tá? Então, se cair por aí, é heliocêntrico. E, ok, é isso que Galileu fez. Só que naquela época, você contradizer a igreja era motivo de quê? Era motivo de você ser até morto, né? Então, ele foi condenado pela Inquisição, mas não foi morto. Ele ficou preso, alguma coisa assim, tá? Ele não foi morto. Mas ele contrariou a igreja e teve esse sistema aqui dele, tá? Heliocêntrico. Então vamos lá. Assumir a posição de 29. A filosofia encontra-se... Tá, primeiro aqui o enunciado. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender o que é a Revolução Científica do século XVII. É justamente uma separação maior de igreja e ciência. E aí eles chamam isso de Revolução Científica, né? E tá perguntando de Galileu Galilei. Quem foi Galileu Galilei? O que fez? Por onde andou? O que aconteceu com ele? Ele defendia que... O que a igreja defendia? Igreja versus Galileu. Galileu. A igreja defendia um sistema... o Galileu, um sistema heliocêntrico. Ou seja,
os astros, ou seja, o planeta Terra, tal, e eles giram ao redor do Sol. E a igreja é um sistema geocêntrico onde a Terra ficava no meio de tudo e todos os outros astros giravam em torno da Terra. E Galileu defendia isso aqui. Hoje, atualmente, nosso sistema ele é um sistema heliocêntrico, tá? Então, se cair por aí, é heliocêntrico. E, ok, é isso aqui que Galileu fez. Só que naquela época, você contradizer a igreja era motivo de quê? Era motivo de você ser até morto, né? Então ali ele foi condenado pela Inquisição, mas não foi morto. Ele ficou preso, alguma coisa assim, tá? Ele não foi morto. Mas ele contrariou a igreja e teve esse sistema aqui dele, tá? Heliocêntrico. Então vamos lá. Assumir posição de Galileu significava defender a... Então vamos ver. Inadequação da matemática para abordar uma explicação racional da natureza não tem nada a ver com a inadequação da matemática. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja Católica. Vamos deixar essa aqui guardadinha. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. Olha só o que está falando aqui. Oposição da nova física, ou seja, uma nova forma de ver o mundo, se opondo aos pressupostos da filosofia escolástica. Escolástica, lembrem-se bem disso, escolástica, lembrem-se de São Tomás de Aquino, a escola de São Tomás de Aquino, ou seja, catolicismo. E sim, tem a ver com a oposição da nova física à revolução científica quantitativa aos pressupostos, ideias da filosofia catolicista. Sim, é a letra C, ok? Questão 30, tá faltando um pouco pra gente terminar. Vamos lá, questão 30. Aqui tá falando, ele tá perguntando, a orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública associada ao princípio da inclusão social de quem? A quem? Vamos ver o que tem aqui. Conselho Nacional de Educação. Gente, é incrível que eu começo a gravar e começo a fazer um monte de barulho. Mas enfim, vamos lá procurar no texto a quem se direciona esse parecer. Cultura afro-brasileira e africana. Oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas. Como eu já tinha falado pra vocês, as questões de 2014 são bem politizadas. Eles têm várias questões já que falam sobre cultura negra, cultura afro-brasileira e africana. Então a gente pode até lembrar que atualmente no Enem não cai muito dessas questões, tá? Eles não caem tanto desse tipo de questão, mas vamos fazer porque é bom pra treinar a interpretação. Povos indígenas, descendentes de europeus e de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos. A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a práticas de valorização e identidade. Por quê? Tá falando que eles querem que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico e racial. Então, é uma medida de valorização de identidade. Eu vou me aprofundar muito nessa questão, por conta que não é uma questão que vai cair muito no Enem, tá? Não cai muito. Ok. É só você ver o que tem no texto, e a resposta estava no texto. Pronto. Questão 31. Ops. Questão 31. Ah, não, calma. Eu gravo cada parte. Então, cada questão dessa que vocês estão vendo é uma gravação de tela diferente, né? No meu tablet, que eu tenho que passar pro meu celular depois. Então, dá um certo trabalhinho aqui de parar a gravação depois que passo pra outra. Porque eu não consigo mandar uma gravação muito longa. Mas, enfim. A constituição do espaço público da Praça da Concórdia, ao longo dos anos, manifesta o quê? Espaço público da Praça da Concórdia. A Praça da Concórdia, antiga, é a maior praça pública de Paris. Inaugurada em 63, tinha em seu centro uma estátua do rei.
situado ao longo do Sena, tal, pipipopopó. Contam os reinados dos faraós. Ramsés, em 1829, foi oferecido pelo vice-rei do Egito ao povo francês. Então aqui tá contando uma história dessa praça, desse espaço público. Então, o que manifesta esse espaço público? Um lugar de memória da história nacional. Por quê? Porque uma praça, por exemplo, essa praça em específico carrega um discurso da história do local, ou seja, uma memória, fala da memória, né? Então ali tá falando do tempo de monarquia francesa e tudo mais. Então, um lugar de memória histórica, tá? Não tá falando de festas populares, nem antiguidade da cultura local. Você até poderia ficar em dúvida, mas vai no que mais se encaixa com o texto. Sempre que você ficar em duas, vai com o que mais se encaixa no texto, tá? Questão 32. 39, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se para solicitar a Dom Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, tá? Então, ao grito fora vintém, os manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas, viraram bondes e arrancaram trilhos. Então, uma coisa meio violenta, né? Bem violenta. Muitos interesses se fundiram nessa revolta de grandes cidadãos. Desmoralizado, o Ministério caiu, uma grande explosão social violada por um pobre vintém. Um oficial ordenou fogo contra a multidão. A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de... Gente, tô falando, o avião passa na hora que eu tô gravando o vídeo. Não é possível, gente. Vou esperar o avião atrapalhar o vídeo. Enfim, gente, eu gostaria de saber se tem alguém que tá vendo esse vídeo que assiste mesmo até o final. Porque assim, eu me mato de fazer essas questões, mas tenho certeza que ninguém assiste até o final, porque, cara, não sei. Mas se tu assiste, comenta alguma coisa aí. Comenta, oi, eu vi até o final. Só pra eu saber, vai ser bem reconfortante, sabe? Porque eu não sei se as pessoas estão mesmo assistindo ou só clicaram no vídeo assim, tipo, não vou ver, sabe? Eu tô abnegando de muitas coisas, sabe? Pra estar aqui gravando toda hora. Eu paro os meus estudos, né? Porque eu já fiz essa prova do Enem 2014. Por isso que eu tô sabendo explicar ela pra vocês, né? Então eu não tô estudando, tô fazendo outras questões. Eu tô aqui fazendo ela de novo, só pra poder passar pra pessoas que ainda não fizeram, sabe? Então, se vocês puderem compartilhar, curtir, sabe? Ajuda tanto e motiva a pessoa. E vamos lá, gente. Coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de... A gente viu ali que depois dessa manifestação violenta, olha só, um oficial ordenou fogo contra a multidão. Tá. A gente tem que saber qual foi o objetivo. Essa coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de quê? Né? Proteger o patrimônio privado? Muitas pessoas ficariam nessa, né? Ou conservar o exercício do poder. Por que os oficiais ordenaram fogo contra a multidão? Foi para proteger o patrimônio ou para conservar o exercício do poder? Você poderia ficar nas duas e eu com certeza marcaria essa, mas o gabarito tá contando com a letra D, então é a letra D. Aí como eu falei pra vocês, as questões do Enem 2014, elas têm um viés político, então você vai ter que marcar o que eles querem, né? No caso de 2014, eles queriam que você visse como a polícia é ruim e como eles ordenaram fogo foi uma coisa ruim. Então, conservar o exercício do poder, eles queriam ali mostrar quem é que manda, de acordo com a questão. Vamos lá, sustentar um regime democrático. Democrático, gente, Dom Pedro II não era monarquia, vocês não lembram aí? Monarquia, né? Sistema monárquico. Salvaguardar, olha só, tem uma coisa bem interessante também. Salvaguardar o espaço público. Quando temos duas questões bem parecidas, é muito provável, na verdade, é sempre, nunca é uma das duas. Então você podia ver que a que mais se encaixaria era essa daqui. Porque se tem salvaguardar o espaço público, proteger o espaço público e proteger o patrimônio privado, são coisas parecidas, né? Eles queriam proteger o espaço público e eles não queriam proteger o espaço privado. Eles sacaram fogo contra os manifestantes. Não mostrou que estava guardando o espaço público e também não muito o privado também, tá? É a letra D, ok?
tá falando dois ismos que não rimam. Aqui tá falando também outra questão que tem, que ela tem um viés ideológico, então aqui tá falando sobre o conservadorismo, dizendo que a sociedade é sim conservadora. Aqui tá colocando o texto, ó, de 2014, ou seja, uma época ali que era direita e esquerda. Foi mal a letra, gente, vai ficar assim mesmo. E tá, uma característica do sistema político brasileiro ressaltada no texto obtém sua legitimidade da... Quando a gente vai estudar conservadorismo, geralmente o que fala lá na aula, né? Conservadorismo. Que o conservadorismo, ele inventa alguns problemas. Ele inventa problemas se baseando em desigualdades, né? Então, dizendo que mudanças bruscas, se ocorrerem mudanças bruscas na sociedade, isso aqui pode não ser bom para a sociedade, né? Então, conservar tradições antigas, digamos. Conservadorismo é basicamente conservar tradições. E mudanças bruscas, quando a gente vai aprender numa aula de sociologia, eles não gostam de mudanças bruscas. E para convencer de que não é bom mudanças bruscas, utilizam da manipulação. E eu já li alguns livros sobre conservadorismo e não é nada disso. Doa quem doer, mas eu não concordo. Mas enfim, sustentação ideológica nas desigualdades existentes. Sim, é a letra E. E é basicamente isso, gente. Você marca aí a questão que tiver mais demonizando o conservadorismo e é essa a questão certa. Novamente, não é uma questão que você vai ver facilmente ali no Enem 2021, 2020, porque esse tipo de questão, ele tá fora de cogitação, visto que a gente tá num governo diferente do de 2014, né? Então, a gente tem que ver. As questões, elas variam também de acordo com o governo, então cada governo vai puxar o seu saco, né? Eu vou puxar pra aqui, eu vou puxar pra lá, eu vou puxar pra mim, eu vou puxar pra lá. Então, vocês vão ver mais esse tipo de coisa. Agora, vamos pros conteúdos que não importem, mas que a gente tem um certo pensamento de que possa cair, né, no Enem atual. As questões de humanas atualmente estão muito mais interpretativas do que conteudistas, tá? Então, vale a pena a gente fazer aqui, mas também focar bastante em interpretação de texto. Eu amo como toda a grade curricular escolar que a gente tem, ela tem um viés político muito bem firmado, tanto em história, geografia, sociologia, filosofia. Eles nunca, em hipótese alguma, vão te ensinar sobre coisas como países que já se deram bem por causa do capitalismo, liberalismo econômico, como, por exemplo, crise de 29, crise do liberalismo econômico. Será que foi mesmo uma crise do liberalismo ou foi por causa da liberdade econômica ou foi porque eles fizeram ali uma intervenção econômica? Então, eu acho que esse tipo de coisa você tem que estudar por si mesmo. Mas a escola, ela tem uma posição política já firme, né? Então, eles vão te ensinar feminismo, eles vão te ensinar quem foi Simone de Beauvoir, eles vão te ensinar que ela foi uma feminista, mas não vão dizer que ela era uma aliciadora, né? Então, enfim, tem palavras que eu nem posso citar, porque senão eles derrubam meu vídeo. Mas vamos lá. Questão 34. A imagem indica pontos com o ativo uso da tecnologia correspondentes a que procede de intervenção no espaço. Intervenção no espaço e ativo uso da tecnologia. Gente, aqui nessa questão você não tem que fazer. Eu não saberia dizer, não saberia responder. O que tem em comum o RJ aqui, Pará? Acho que esse aqui, eu nunca sei se é Roraima ou Rondônia, mas esse aqui estão marcados. O que tem a ver? A gente não tem como... Eu não tenho como explicar, mas eu só sei dizer que aí, pontos em comum, o que tem em comum é hidrelétricas. Eu não
hidrelétricas ou hidroelétricas, mas enfim. O uso da tecnologia para produzir energia, né? O uso da água, na verdade, e uma tecnologia ajuda a produzir energia, né? Então, se você quiser saber como funciona a hidrelétrica, é basicamente pela força da água, tá? Enfim, que processo de intervenção no espaço? Olha só, ampliação da capacidade de geração de energia com alteração do ecossistema local. Claro, se a gente monta várias coisas, várias tecnologias, vários tipos de coisas, por exemplo, para montar uma hidrelétrica, leva tecnologia e acaba modificando o ecossistema. Da mesma forma aqui, tá? É a letra C. Depois vocês dão uma olhada aqui nessas outras alternativas, tipo expansão das áreas agricultáveis. Aqui o que tem em comum, hidrelétricas, tá? Não tem muito a ver, daí você vai eliminando algumas. Questão 35, a Convenção da Região Amazônica tá falando aqui de nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. O que significa isso? Significa que a região amazônica é uma região que chove muito, tá? Não é novidade pra ninguém, chove muito. E a nebulosidade tem a ver com nuvens carregadas e um regime de precipitação alto, tá? A Amazônia, ela fica próximo ela é uma área equatorial, fica próximo ao Equador, né? A linha do Equador. O que significa isso? Muitos ventos, gente, muitos ventos. Convergência de fluxos de ar, que nem tem aqui, ó. Convergência de fluxos de ar. Por quê? Porque vem ventos do sul e do norte e que se encontram nessa área aí, né? E isso se chama zona de convergências, né? Intertropicais. Ou seja, uma convergência, um encontro de nuvens que causa essa nebulosidade aqui, ó. Nebulosidade. O que faz com que a Amazônia tenha várias nuvens se encontrando e com isso causando chuvas, tá? Então, é a letra E. Gente, essa daqui é uma questão de geologia e cai muito no Enem. Geologia cai muito no Enem, você tem que saber. O que é a geologia? É o estudo do interior da Terra. Basicamente, cai questões bastante de como a Terra se dividiu em continentes, tá? Então, aqui tá mostrando alguns períodos do nosso mundo e também mostrando a divisão dele em continentes. Então, ó, aqui ainda tá junto, algumas partes, né? Aqui ainda tá junto. E aqui ele, ó, se separa. Então, bem nessa área tá se separando. É uma interpretação que a gente pode tirar. Aqui ele tá mais separado ainda. Ou seja, ele ainda continua se separando aos poucos, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês que esse fenômeno aqui que ocorre, por que a Terra se separa? Por conta de um movimento das placas tectônicas, né? O que são placas tectônicas? São pedaços da crosta terrestre, né? Uma camada da nossa Terra, e que ela vai se separando. E existem existem separações, movimentos de placas tectônicas convergentes, tá? E também divergentes. Então, as placas divergentes, elas, por exemplo, fazem com que a Terra se separe, né? Então aqui a gente tem, ó, uma coisa pra cá e uma pra cá, separando. Então, é uma convergente, tá? E esse movimento convergente, que a Terra tenha se separado uma para cada lado, né? Então, é uma separação de placas tectônicas. Então, isso acontece. Esse também se chama rifteamento, tá? Já caiu no Enem pra você saber esse nome aqui, pra você marcar a alternativa e tava falando rifteamento, que também é uma separação. É a mesma coisa que movimento convergente de placas, tá? E esse movimento divergente, é divergente mesmo, gente. É um movimento divergente que separa, tá? Então, divergente e rifteamento é a mesma coisa. Divergente. Então, o movimento divergente da Terra, de pra cá
para cá, uma para cada lado, faz com que se separe ali, tá? Então até hoje ocorrem movimentos das placas divergentes em locais que correm o risco de acabar mais para frente se separando, né? Então, por exemplo, tem um pedacinho da África ali que ocorre esse ripiteamento a cada ano, né? De pouquinho, ele parece estar se separando, sabe? Então isso ocorre até hoje. Isso também já caiu no Enem pra você saber. Uma questão, depois a gente vai fazer mais questões de geologia aqui. Então vamos lá. A partir da análise, o aparecimento da dorsal mesoatlântica. Dorsal mesoatlântica era o quê? Era uma dorsal oceânica. Tipo uma cordilheira oceânica, montanhas no fundo do oceano, que causam essa separação, tá? Então dorsal mesoatlântica é isso, que separou a África e a América, tá? Onde é que apareceu essa dorsal? No Cretáceo. Cretáceo, formando a Atlântico Sul. Ok. Não foi no Jurássico, não foi no Plioceno, não foi no Cretáceo. Bom, gente, agora chegamos na questão 37, graças a Deus, né? Daqui a pouco acaba o primeiro dia do Enem 2014. Na imagem é ressaltado em tom mais escuro um grupo de países que na atualidade possuem características político-econômicas comuns. Ou seja, Brasil, África do Sul, aqui é a Índia, a China e a Rússia. Isso aqui é a mesma coisa que chamar de conjunto de BRICS. Você já ouviu falar sobre o BRICS? Os BRICS? Bom, o BRICS é um acordo multilateral. Então, o que é um acordo multilateral? É uma relação econômica de 3 países ou mais, tá? É uma política de países populosos que tem uma economia grande, ou seja, países emergentes. Países emergentes é a mesma coisa que subdesenvolvidos. Fóruns frequentes para definir os rumos de sua economia. Então é basicamente uma junção desses países para resolver a economia dos países. Então eles fazem lá umas reuniões e tudo mais para saber melhor sobre a economia e entrarem num acordo multilateral mesmo, como eu falei. É uma relação econômica de 3 ou mais países. Então, no sentido de que eles possuem características político-econômicas, promoverem uma integração representativa dos diversos povos integrantes de seus territórios. Diversos povos integrantes de seus territórios não tem muito a ver. Instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral. Sim, o que é um intercâmbio multilateral? É a mesma coisa que um acordo multilateral, como eu expliquei, que é uma relação econômica de 3 ou mais países. De economias emergentes, o que é uma economia emergente? Que eu falei pra você, países emergentes subdesenvolvidos. Então tá certo, gente. É uma discussão sobre o intercâmbio multilateral, então acordos multilaterais, que garantem a economia ali dos países, desses países emergentes, né? Países que são subdesenvolvidos. Vamos aqui pra questão 38, tá? Tá falando aqui sobre aquífero altera do chão. O que é um aquífero? É uma reserva de água. Sendo bem direta, é uma reserva de água, tipo rochas porosas que absorvem a água da chuva, né? E isso forma uma reserva de água. A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe o quê? Eles precisam de quê para que esse aquífero não seja afetado de alguma forma, né? A água ela precisa ser utilizada de maneira responsável, né? A água desse reservatório. E olha só, eles precisam também ter um cuidado com a contaminação, né? A água ela pode estar sujeita à contaminação, à poluição. Então é preciso de uma administração entre os municípios os quais faz parte esse aquífero. Então, por exemplo, ó, aqui. Então, eles fazem parte desse aquífero, eles precisam se juntar para manter a sustentabilidade desse recurso natural. E como é que a gente faz isso? Pressupõe introduzir a gestão participativa entre os municípios. Vamos lá para 39. Nessa citação, o presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política no sentido de que
Gente, esse aqui é um dos meus conteúdos preferidos. Eu já tenho aqui um shorts, né, aqui no canal. Um shorts é tipo um TikTok. E explicando esse conteúdo. Então eu vou deixar aí rolando pra vocês verem a explicação desse conteúdo. E aí vocês vão saber que a alternativa é a B, conforme a explicação que eu coloquei aí pra vocês, tá? Então vamos lá, gente. Agora, outra que eu também já resolvi e eu vou deixar aqui um videozinho pra vocês verem a explicação dela, tá? Vocês vão ver que aqui tá falando de uma ferrovia de penetração. E uma ferrovia de penetração não é igual àquelas que tem o objetivo do escoamento produtivo. Gente, isso aqui também é muito importante, produtivo. Já caiu neném. Saber o que é escoamento produtivo. A ferrovia, antes, as ferrovias funcionavam, tem o principal objetivo de escoamento produtivo, ou seja, transporte agrícola. Só que esse está falando de uma ferrovia diferente, uma de penetração, e não de escoamento produtivo. A de penetração tem como objetivo valorizar regiões de baixa densidade demográfica, ou seja, leva ferrovias para lugares pouco acessíveis, entendeu? Agora 41, tá quase terminando, gente. É o primeiro dia de humanas, né? Olha só quantas questões nós fizemos. 45 quase. Então vamos lá. O breve século XX. Os exemplos mencionados no texto, vou pegar a setinha. Os exemplos mencionados no texto evidenciam em um uso dos meios de comunicação identificado na... Gente, século XX também é muito conhecido pela tecnologia. Lembra que a gente falou um pouco sobre o século XX? Uma questão anterior ali? Então, na questão anterior, a gente falou sobre o século XX. Tecnologia, muitas coisas começaram em desenvolvimento. A questão tá falando aqui de uma forma do desenvolvimento da tecnologia para a promoção política. Promoção da mobilidade política. Por quê? Aqui tá falando, eu vou dar um exemplo pra vocês. No século XX houve uma revolução chamada Revolução da Primavera Árabe, que conquistou várias pessoas a irem às ruas através das redes sociais. Também teve aqui no Brasil uma revolta do vinagre em 2014, que foi totalmente mobilizada pelas redes sociais. E assim sucessivamente, porque até hoje a gente usa as redes sociais também como um meio político, né? Ou seja, o século XX também era utilizado como meios de comunicação de massa. E aqui ele tá dando um exemplo, né? Apelou com exaltos recursos franceses contra o golpe militar nos seus comandos, porque os soldados podiam ouvi-lo em rádios portáteis, nos discursos do líder exilado na futura revolução tal iraniana, eram gravadas em fita magnética e prontamente levadas ao Irã, copiados e difundidos, ou seja, compartilhados, né? Então, aqui a questão tá falando sobre uma promoção de uma mobilização política, tá? É importante a gente ter em mente esses fatos do século XX. Vamos lá, gente. Aqui temos o quê? O que temos por aqui? Mais uma questão sobre golpe de 64. Aqui temos um texto 1 e um texto 2. Os textos, eles podem concordar entre si, eles podem discordar entre si, falar de assuntos contrários, eles podem mudar a forma. Aqui poderia ser uma música, e aqui poderia ser um texto, né? Então no Enem tem muito disso, tá? Tem muito disso. Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 1964 divergem ao focarem respectivamente em quê? Tá, gente, vamos lá. Uma tá falando que como é que é o nome disso? 1964 a ditadura de 1964, a ditadura militar, ela teve um motivo. Então, deixava clara a sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia. Então, tá dizendo que sim, foi preciso. E aqui tá dizendo que não poderia nada ser colocado em meio à nossa liberdade, né? Atrapalhar a nossa liberdade, falando contra a ditadura militar, ok? Tá dizendo que é bom, tá dizendo que é ruim. Então vamos lá. Divergem ao focarem respectivamente. Então, esse aqui tá falando do primeiro texto e esse aqui tá falando do segundo texto. E a alternativa é a letra A. Por quê?
Porque ele tá falando, tá dando razões do Estado ter cometido ali a ditadura militar, e falando sobre soberania popular, porque é uma forma dele justificar o porquê de não querer, não apoiar uma ditadura, já que uma ditadura é a mesma coisa que a soberania na mão do governo, e soberania popular é a mesma coisa que soberania nas mãos do povo, né? Então aqui tá dizendo razões para ser autoritário, razões para ser livre, tá? A questão 43 fala o seguinte. Ops, deixa eu arrumar. 43 fala o seguinte. Fala que houve uma coisa que aconteceu depois que a corte veio para a América. A corte portuguesa veio para a América. Não, peraí. A América portuguesa, a família real e o governo da metrópole. Eita, que eu tô louca. Mas enfim. Questão 43, tá? Tá falando da vinda da família real e o governo da metrópole, o governo português vindo para o Brasil, embarcando no Brasil atrás da corte dos seus empregos e de seus parentes após 1808. Isso aqui é o que conteúdo, gente, é primeiro e segundo reinado, né? Aqui a questão tá querendo saber qual foi a consequência dessa corte ter vindo para o Brasil, tá? Então vamos lá para a consequência. O Brasil, ele tinha um pacto chamado de... era um pacto de pacto econômico, digamos. O Brasil, ele só podia comercializar com Portugal. Mas, se a corte portuguesa vir para o Brasil, não tem mais necessidade desse sistema, né? Deste acordo, deste pacto de dominação, onde o Brasil só comercializava com Portugal, sendo que Portugal veio pro Brasil, né? Então, ele se tornou enfraquecido, esse pacto, tá? Questão, galera. Agora sobre segundo reinado, tá? Segundo reinado. Ops. Aqui, ó. No Brasil... Ai, meu Deus. Não sei mexer nessas coisas, né? Muita tecnologia. Até apagou ali, mas enfim. O discurso do autor no período do segundo reinado no Brasil tinha como meta a implantação do... Vamos prestar bem atenção no que está dizendo o texto. Olha só essas marcas aqui, essas coisas importantes. Aqui fala que constituem uma mesma... Mas tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. 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 Leis municipais, essas leis seriam as cartas de cada povoação doadas pela Assembleia Provincial. Tá bom. Agora, essa última parte. Então, administrar-se-á de perto, governar-se-á de longe, alvo que jamais se atingirá de outra sorte. Que tipo de sistema é esse que ele está defendendo? Um sistema que aprova a autonomia dos estados, que tem leis municipais, e que um sistema que o governo administra de longe, administra de perto, mas governa de longe. O que é um modelo territorial federalista? É uma autonomia dos estados, não é? Governo federalista, territorial federalista. A nossa sociedade, ela é federalista, porque cada estado tem autonomia para governar. Então aqui, ó, estado. Cada um tem a sua lei, cada um tem a sua tudo, cada um tem isso, cada um tem aquilo. Cada um tem o seu governo. E tanto é que um exemplo disso é que na pandemia, o que aconteceu? São Paulo obrigou as pessoas ali a não saírem de casa, né? Ordenou aquela quarentena na pandemia e fechou vários trabalhos. Teve lugar que não fez isso. Ou seja, cada lugar é independente, né? Então, sim, ele estava defendendo ali um modelo territorial federalista. Oligarquia? Não. Oligarquia é o quê? É coronelismo, é outra coisa. Então, graças a nós. Graças a nós, não, graças a Deus. Olha só. De volta ao Paraguai. De volta do Paraguai. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado o povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível
de realidade. O que foi essa guerra do Paraguai que tá falando aqui? Tiveram voluntários, né, da pátria. O nome se chama Voluntários da Pátria, que eram ex-escravos, e se eles lutassem nessa guerra, eles ganhariam a sua liberdade. Aí, quando esse aqui voltou, ele viu a sua mãe não tendo essa liberdade, né? Então, vamos lá. O que tá falando essa questão? Tá falando justamente de uma negação à cidadania aos familiares cativos, os familiares desses daí. Por quê? Porque tá fazendo uma referência à família dos escravos que lutaram na Guerra do Paraguai e que eles não obtiveram essa liberdade. Quem tiveram essas liberdades foram eles, mas as famílias não estavam inclusas. E aí aqui a gente vê a imagem e já consegue observar essa questão, né? Então, é isso, gente. Essa é a nossa resposta, e a gente já resolveu o primeiro dia de humanas do Enem 2014, e se preparem para as próximas e próximas e próximas. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, compartilha, comenta, faz qualquer coisa aí pra me ajudar, porque isso aqui é cansativo, mas a gente faz porque gosta mesmo. É sério, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Até o próximo vídeo. Se liga aí que vai sair um vídeo de redação muito bom. Beijo.